Pois eu, nesse momento, as minhas primeiras palavras são exatamente de agradecimento à Rádio Televisão Portuguesa e aos seus produtores por se terem lembrado do meu nome, da minha pessoa, para um programa que considero de grande importância e, portanto, também de grande satisfação para quem o faz e para quem está presente junto das câmaras da Rádio Televisão e, ao mesmo tempo, ou em contacto com o povo, com o público da Rádio Televisão Portuguesa. A todos, desde já, o meu muito obrigado pela lembrança do meu nome. Eu não posso deixar de começar por o princípio, pelo início da minha carreira, quer desportiva, quer o início de toda a minha vida, e depois tentarei o mais solidamente possível dar uma imagem a todos os espectadores do que tem sido a minha vida, quer no aspecto social, quer no aspecto desportivo, quer no aspecto, principalmente, de que tem sido a minha vida dentro do futebol. Pois a minha promoção social tem sido sempre através do futebol. E isso, desde já, também estou muito grato a este desporto considerado das multidões, desporto do povo, desse mesmo povo em que eu fui arrancado bem fundo, pois nasci há 35 anos na cidade da Horta, numa ilha bastante pequena, uma ilha, enfim, de bastantes limites, mas que proporcionou-me sempre aquilo que eu mais gostava, que era praticar o desporto. Esse desporto que a ilha praticava todo ele, também há uma razão de ser, pois viveu-se no tempo da Segunda Guerra Mundial, em que havia uma concentração de ingleses, franceses e tudo, enfim, e próprios norte-americanos que se estacionaram na ilha, e portanto essa permanência destes estrangeiros na ilha levou a todo o povo a praticar-se e a interessar-se pelo desporto. Eu, que fui tirado de uma família bastante humilde, bastante modesta, consegui também ter o meu entusiasmo e tive uma inclinação muito especial para o futebol. Desde o início, sempre foi o futebol o desporto que mais me atraiu. Começando a minha carreira desportiva no Faial Sport, clube que deu início nas suas escolas, e isso, escolas, e quando digo escolas, hoje vem-me a ideia que presentemente na metrópole, onde eu estou já radicado há 15 anos, nem sempre há escolas de jogadores, pois eu nessa altura tive a felicidade no Faial Sport a ver escolas de jogadores e assim comecei a minha carreira de futebolista, assim comecei a entrar nos segredos e nas exigências do futebol, embora como amador, sem obrigações praticamente nenhumas, mas só pelo vício, só por gostar do futebol, eu consegui fazer a minha carreira no Faial Sporting desde os 12 anos. Comecei nas suas escolas, passei às suas categorias superiores, seja de juvenis e júniores, e assim fui continuando até que consegui uma posição na equipa principal do clube. É que essa permanência na equipa principal do clube não foi muito longa e não foi, felizmente para mim. Não foi porque, num certo momento, a equipa deslocou-se a Angra do Heroísmo e assim, através das qualidades demonstradas certamente em campo, a equipa do Lusitânia, ou seja, o clube Lusitânia, interessou-se pelos meus serviços. Fui para o Lusitânia, nem fazendo uma época na equipa de séniores do Faial Sport. Eu sou convencido que essa minha mudança, ou seja, a vinda da Horta para a Angra, foi um pulo decisivo na minha carreira, na minha vida. Na minha vida, porque melhorei no aspecto social, pois tive a possibilidade de arranjar um emprego em que pude tirar maiores benefícios. Ao mesmo tempo, tirei também os benefícios, pois naquilo que mais gostava, naquele caminho que sempre eu inclinei dentro do desporto e dentro do futebol, também tive a oportunidade de me valorizar, pois a equipa do Lusitânia tinha em muito melhores condições de trabalho do que tinha o Faial Sport. Assim fui seguindo. Está claro que havia um problema de transferência, a transferência que é um problema não de agora, mas de sempre, e houve exatamente a minha primeira vitória, julgo eu, não só dentro do desporto, mas até como homem. Estou convencido mesmo, dentro de uma transferência à volta de 15 anos, por 15 contos do Faial Sporting para o Lusitânia, não foi só uma transferência à base das qualidades técnicas do jogador, que eu era na altura, embora rudimentar, mas sim, talvez a minha grande vitória já como homem, embora novo, com 17 anos, mas os diretores do Lusitânia devem ter visto, além das qualidades futebolísticas, mais qualquer coisa em mim, e eu não podia deixar nesse momento também de ter uma palavra de gratidão para com eles, pois foi exatamente aí que eu comecei a trilhar dentro do futebol um caminho mais sério,
Foi aí exatamente que eu comecei a pensar em horizontes mais altos, e isso só foi possível exatamente porque o Lusitânia deu-me todas as condições de trabalho, deu-me todo o apoio. Em Angra, em certo e determinado momento, o Lusitânia teve a feliz ideia de contratar para o seu técnico um treinador, Janos Biri, de grande prestígio no nosso futebol português, e portanto a sua permanência deu exatamente asa a que me descobrisse em Angra e vendo em mim qualidades para seguir para o continente e tentar fazer uma carreira de futebolista. No aspecto social também a coisa foi de maneira a dar-me grandes satisfações, e foi sempre uma subida também lenta, difícil, mas segura. Ao chegar à metrópole, ingressando depois num grande clube, sinto que a nível regional consegui-me realizar como desportista e como homem. Depois de Angra, o Mr. Biri achou que eu teria possibilidades no futebol da metrópole e indicou-me, de momento, na secção de futebol, uma pessoa que hoje, infelizmente, recordo com bastante saudade, ao nosso Major Lobo da Costa, pois foi exatamente um dos homens a quem eu devo mais essa minha permanência no futebol do Sporting e essa minha vinda para a metrópole. Pois contactou-me, levou-me para o clube e assim eu fui posto à prova durante todos aqueles treinos que se faz de experiência, durante alguns jogos particulares, exatamente para dar indicações da minha capacidade como futebolista. Estas experiências, felizmente para mim, foram bastante positivas e não há dúvida nenhuma que a partir daí comecei a subir a escada essa difícil, como se compreende, o futebol de ontem, de hoje, e como desporto das multidões em que é exigido muito aos seus praticantes, pois as dificuldades foram enormes, como não podia deixar de ser, até porque se tratava de um grande clube em que há pretendentes
em série, em que todos os dias há sempre bons jogadores com ambições de representarem grandes clubes, como é o caso do Sporting, enfim, todas estas dificuldades que certamente todo o público compreende, pois está a par das exigências daquilo que se pede aos praticantes dos jogadores de futebol. Assim, comecei a minha carreira no Sporting, depois de ter feito treinos bastante positivos. Fiz mais uma época ainda ao abrigo da lei militar, época essa que foi bastante positiva, pois tive ainda mais uma oportunidade de confirmar, enfim, tudo aquilo que nascia dentro de mim, de todo o meu desejo, todos os meus sonhos, não só de confirmar, como de já dar início ao sonho de que eu tinha há muitos anos atrás, na cidade da Horta, que era de representar um grande clube, ser alguém dentro do futebol. Isto foi-me proporcionado, pois, através dos treinos de experiência, nessa primeira época, a representação do Sporting foi inteiramente positiva, como não pode deixar de ser, pois a minha entrega ao treino, a minha entrega ao futebol era de tal maneira que tinha que vencer mesmo. Eu, com a vida que fazia, com os sacrifícios que fazia, da maneira que eu gostava e que amava o futebol, eu só tinha que ter mesmo um caminho, e esse caminho teria que ser o do êxito. Felizmente, a sorte não me desamparou, e assim fui seguindo a escada, uma escada que se pode dizer bastante difícil, de bastantes sacrifícios, e conquistando, como se costuma dizer, um lugar ao sol. Pois hoje, passado esse tempo todo, em que fui campeão nacional pelo Sporting, em que participei e nas suas melhores equipas, de há uns tempos essa parte, em que conquistámos troféus inesquecíveis para o clube, enfim, conquistando as honrarias de representar, de vestir a camisola da seleção militar, da seleção B, na seleção nacional A. Tudo isso foi exatamente a compensação de todo este sacrifício, de todo o amor que eu tive sempre pelo futebol. À parte disso, tive a oportunidade de prolongar a minha carreira, pois saindo, ou seja, interrompendo, como é inevitável a todos os jogadores, a minha carreira como futebolista, tive a felicidade de continuar ligado ao futebol, embora exercendo outras funções, que foi as funções de técnico. O Sporting, a certa e determinada altura, precisava de um elemento para treinar as suas equipas de futebol, júniores, e eu aí tive que optar. Tive que optar por duas razões. Uma, porque sentia que o termo da minha carreira de futebolista estava a se aproximar. Outra, porque gostava, e como sempre gostei do futebol, teria a oportunidade de me continuar ligado a ele. Uma decisão difícil, pois, apesar de estar a caminho do meu termo de futebolista, achava que tinha possibilidades ainda de continuar por mais 1 ou 2 anos. E, portanto, tive que antecipar para dar início à minha carreira de treinador, carreira de treinador essa que, como jogador, também bastante difícil, pois se a vida de um jogador exige muito, a de treinador ainda exige mais. E assim fiquei à frente das júniores da equipa do Sporting, que deram-me bastante alegria. Tive a oportunidade de pôr em prática toda a experiência que adquiri como jogador e tive, não dúvida nenhuma, momentos bastante felizes já a comandar a equipa de júniores do clube. Depois, em certos momentos, também infelizmente para o clube, houve necessidade de socorrer aos meus serviços para a equipa principal, como responsável único, e isso são fases que certamente se passam em todos os clubes, e o Sporting, como um grande clube, também não pode estar alheios a eles, e portanto uma carreira de treinador que, embora sendo curta, já me ensinou muito, já me deu uma experiência que é indispensável para um cargo tão difícil, como toda a gente compreende. Conduzir homens exige muito e exige exatamente aquilo que eu sempre dei ao futebol, muita entrega, muito amor por aquilo que se faz, ou seja, fazer a coisa mas com gosto, e eu exatamente dentro do futebol sempre o que fiz foi com gosto. Está claro, procurando sempre corresponder à confiança que depositavam em mim, mas também sempre procurando inteirar-me, enfim, e fazer todos os sacrifícios possíveis para que pudesse corresponder às pessoas que mais confiaram nesse aspecto. Assim, nesse momento, focando ligeiramente
todo o que tem sido a minha vida ligado ao desporto, todo os benefícios ou prejuízos que possa tirar do futebol, e para mim não representa nada, praticamente nada, porque o que está aqui em causa, sim, é o amor sempre que dediquei ao desporto e o amor sempre que dediquei ao futebol, que depois continuo a vivê-lo hoje como se tivesse iniciado há 15 ou há 20 anos atrás. Hoje, voltando ao passado e reconhecendo todos os sacrifícios que fiz, também me sinto sinceramente compensado. Compensado porque na minha vida de desportista consegui tudo que o jogador hoje pode ambicionar. Consegui, a nível do clube, consegui campeonatos nacionais para o clube, conquistei taças de Portugal para o clube, ajudei também a ganhar taças de honra, troféus esses que ficam sempre na história do clube e na história de qualquer praticante. A nível de seleção, tive também a honra máxima de vestir não só da camisola da seleção militar, mas também sim da seleção nacional. E fui 6 vezes internacional militar, fui 7 vezes internacional A, uma vez internacional B, conquistando troféus até mesmo a nível internacional para o meu clube que representei e que represento ainda hoje durante 15 anos. Isso dá-me a certeza que cumpri a minha obrigação, pois quem está a servir um clube como o Sporting e quem serve como se deve servir qualquer clube, e depois de tantos sacrifícios chegamos à altura de fazer um balanço e dizer que realmente também fizemos qualquer coisa de positivo, que retribuímos com alguma coisa para esse clube que nos deu a honra de representar. Isso no aspecto do Sporting, mas em relação a qualquer outro clube. Pois não posso esquecer uma primeira troféu internacional do Sporting disputado na Corunha, em que o Sporting venceu o Stam de Ramos, uma equipa famosíssima do futebol europeu, considerada a melhor equipa do futebol europeu, em que o Sporting conquistou o troféu a Teresa Herrera. Isso foi um momento para mim extraordinário, não só pela conquista do troféu, mas pela equipa que o Sporting conseguiu vencer num jogo tão importante e tão prestígio. A nível de seleções, não posso esquecer também os jogos realizados no Brasil, com a seleção brasileira em preparação em 62 para o Campeonato do Mundo, e os jogos com a Inglaterra, exibições essas que, mesmo não vencendo, deixou um prestígio tão grande do nosso futebol nesses países, que é exatamente de qualquer atleta, de qualquer praticante se orgulhar. No aspecto de treinador, também, embora a minha carreira seja bastante curta, sinto-me também, para já, compensado porque consegui exatamente nas categorias inferiores, ou seja, na categoria de júniores do Sporting, conquistar alguns títulos regionais e estar presente em algumas finais do Campeonato Nacional, e exatamente também a nível internacional, conquistar com uma equipa do Sporting um torneio em França, um torneio em que participaram equipas de grande prestígio, como o Leeds de Inglaterra, como o Torino de Itália, enfim, equipas das mais cotadas do nosso futebol europeu. Essa conquista desse torneio, para mim, foi uma coisa maravilhosa, porque foi ao iniciar a minha carreira de treinador e competindo com estas equipas e ao mesmo tempo com técnicos, pois não posso esquecer que também tive a honra de ser distinguido pela organização com um troféu para o melhor técnico do torneio. Isso é uma honra e um troféu que nunca mais esquecerei na minha vida, pois assinala exatamente o meu início de treinador e com um troféu que julgo que todas as pessoas, todos os treinadores deviam gostar de ter. A parte disso também, não há dúvida nenhuma, o que eu consegui, a minha maior vitória, para mim, a parte de todos estes troféus, todos os campeonatos, todas as honras que tive, foi impor-me no meio desconhecido, completamente desconhecido para mim, merecer o respeito de toda a gente, respeitando toda a gente, seja, enfim,
conquistar a amizade de toda a gente, isso para mim é a maior vitória, é o maior êxito que eu consegui e considero o meu grande êxito no desporto e no continente, é o respeito que merece toda a gente e o respeito que toda a gente merece. E, portanto, estou muito grato a todos e continuo certamente a trabalhar para que possa merecer a mesma estima, a mesma amizade, a mesma compreensão de todos. A todos, a esses meus amigos, a todos que me estimam, a todos que me consideram, eu não queria deixar de passar esse momento sem lhes dar o meu muito obrigado e muito agradecido pela vossa amizade, amigos.